Essa semana nós vamos tratar sobre manutenção preditiva. Apesar de ser um nome parecido com a manutenção preventiva, a manutenção preditiva, ela tem conceitos muito bem definidos. A manutenção preditiva acontece em tempo real. Ela faz um monitoramento de uma peça, sistema ou processo e vai acompanhando o desgaste através de alguns parâmetros. Esses parâmetros podem ser vibração, temperatura, desempenho. Com base na análise desses parâmetros, nós podemos indicar com uma certa antecedência quando que deve ser feita a troca de algumas peças para evitar a falha ou a quebra do equipamento. A manutenção preditiva está diretamente ligada com o gerenciamento, pois ela prediz o momento mais adequado de se fazer a intervenção de manutenção. Então, ela ajuda muito nesses processos de manutenção planejada. A manutenção preventiva, ela não conserta, ela indica o melhor momento de fazer a troca da peça. E ela usa a vida útil da peça em toda a sua extensão, em toda a sua disponibilidade. Ela também melhora condições de segurança, processo, etc. Alguns procedimentos têm que ser considerados para um sistema de manutenção preditiva. Após a análise de alguns parâmetros, basicamente nós temos dois procedimentos para avaliar os problemas. Nós estabelecemos um diagnóstico daquilo que está sendo monitorado e efetuamos uma análise de tendências. Esse diagnóstico é uma indicação referente à origem e gravidade do defeito constatado através do monitoramento. A análise de tendência de falha é aquela que vai mostrar para a gente que o elemento que está se desgastando está chegando próximo de um momento de quebra e vai necessitar de um reparo. Para a tendência de falha, esse gráfico ele é bem ilustrativo. Os momentos que eu tenho aqui, os pontos colocados nessa curva que vai subindo, são as medições que são feitas periodicamente. Então, no eixo horizontal aqui do X, nós temos o tempo, que são onde nós vamos marcar essas medições, e no eixo vertical é o nível de vibração dessa peça, desse equipamento. Então, à medida que eu vou fazendo essas medições, vocês estão vendo que mantém-se uma curva com um deslocamento bem leve. Num dado momento, lá próximo onde tem a seta vermelha para baixo, que está indicando para a atenção, ele está mostrando uma região onde os pontos de monitoramento começam a ter uma elevação da vibração num tempo muito curto. Então, está começando a aumentar a vibração em intervalo muito curto de tempo. Então, isso é uma tendência de falha. A falha, lá na seta vermelha indicada para cima, se você não fizer a manutenção nesse período de observação de atenção, tem até uma indicação aí, onde deve ser feita a manutenção efetuada. Então, existe uma tendência de ocorrer a falha nessa marcação da seta vermelha. O intervalo de coleta de dados para análise de controle é determinado pelo tipo de peça, máquina ou equipamento. Aquele intervalo que nós vamos usar de tempo para coletar o dado de monitoramento. Como visto no gráfico, à medida que os dados vão aumentando de valor em intervalos menores de tempo, então é aí que você tem que se preocupar em já saber que existe uma tendência de falha. Mesmo na zona de atenção, o funcionamento deve garantir o ciclo e a qualidade de produção. Então, a troca ela tem que ser indicada
né, ali quando começa a zona de atenção, mas não, né, pelo conceito desse tipo de manutenção, a máquina ainda tem que estar funcionando de modo perfeito. A entrada na zona de atenção é um alerta, né, para se planejar quando deve se fazer a troca. Então, por isso que ela é uma manutenção planejada também, a manutenção preditiva. Lubrificação é um dos tópicos, dos ramos da manutenção preditiva. Eu coloquei aqui que é uma forma mais simples, porque através da análise do óleo, você pode ter muitas informações que vão te predizer algum acontecimento que vai indicar uma intervenção, né, de manutenção corretiva, de manutenção antes que ocorra a falha. Então, se você fizer análise do óleo, ele permite identificar sintomas de desgaste, você pode encontrar partículas sólidas misturadas com óleo, e isso aí vem de atrito do funcionamento das partes móveis da máquina. A análise desse óleo ela pode ser feita visualmente, né, que eu falei que é a forma mais simples, mas você pode fazer uma análise mais completa, usando equipamentos, instrumentos aí, descritos aí na indicação. Algumas propriedades, né, que são avaliadas na questão da lubrificação, né, quando se faz uma observação do óleo, é a sua viscosidade, acidez, alcalinidade, entre outras coisas aí, para verificar as condições de funcionamento dentro da máquina, que era onde o óleo estava em contato. Quando a gente encontra contaminações, precisamos saber quanto que tem lá de resíduos, partículas, água e etc. A análise do óleo ela é muito importante nesse processo preditivo. Ela pode mostrar deficientes, né, que vão levar a falhas e quebras. Ela sempre tem que ser colocada dentro desse plano de manutenção preditiva, e eu diria que a lubrificação entra até dentro do plano de manutenção preventiva. A frequência de troca do óleo ela pode ser determinada nessa avaliação preditiva ou preventiva. A manutenção preditiva ela não é barata. Ela depende de muitos equipamentos, máquinas, etc. E principalmente pessoal treinado. Apesar disso, ela apresenta muitas vantagens, né? Descrevo aqui algumas: aumento de vida útil do equipamento, você usa toda a vida útil do equipamento, diminuição de custo de reparo, entre outras coisas. É claro que os limites técnicos desse processo e a sua eficácia estão sempre ligados às condições que você tem, os equipamentos, treinamento de pessoal e etc. É aquilo que está diretamente ligado ao monitoramento. Vou deixar alguns assuntos aqui para estudos complementares e as referências que eu usei para criar esse material.